Olá, galera do curso Gama. Como prometido, nós vamos resolver o nosso segundo material de revisão de física, tá? Como teve algumas questões do primeiro material que não deu tempo de resolver, eu só coloquei no comecinho desse material a primeira, segunda e terceira, que a primeira é de empuxo, segunda também de empuxo, né? Corpo boiando, e a terceira é de trabalho e energia. Então, nossa primeira questão já foi cobrado na UEMA, então eu modifiquei alguns valores, tá? Caso alguém já conhecesse a questão, né? Para tentar resolver e ver se lembrava qual era o procedimento. Então, a primeira questão, vou colocar alguns segundos para vocês e a gente retorna com a resolução. Aqui a nossa primeira questão, ele diz que tem um cubo que está boiando na água, está em equilíbrio, tá? Isso é muito importante, porque se está em equilíbrio, eu sei que as forças que estão agindo nesse corpo, a resultante dessas forças vai ser zero. E eu sei também que esse corpo está recebendo pressão desse fluido. Está recebendo pressão aqui. Em cada profundidade, vai recebendo uma pressão cada vez maior. Claro, se tem pressão, tem força, né? Com certeza nessa região, porque força sobre área vai ser a pressão. Nesse caso aqui, se um corpo está mergulhado na água, eu sei que ele recebe pressão em todas as direções, mas também essa pressão hidrostática, ela depende da profundidade, do desnível. Só que, como esses pontos laterais estão na mesma profundidade, eu vou desconsiderar aquelas forças de pressão que são na lateral. Então, eu vou considerar já elas se anulando, mas a pressão que está na parte inferior, professor, essa seta aí é da pressão? Não, é a força. A força vai exercer uma pressão. Então, nós temos aqui uma força agindo na parte inferior e eu tenho uma força agindo na parte superior. Por que eu botei um vetor força menorzinho do que na parte inferior? Porque a pressão hidrostática depende da profundidade. Considerando a área aqui a mesma, então se a área é a mesma, eu vou comparar somente a pressão com a força. Quanto maior a profundidade, maior a pressão, então maior será a força na parte inferior, tá bom? Então você se sente mais leve, não significa que você ficou com peso menor, não. É porque tem alguma força ali sendo exercida contra o peso. Então, se tem uma força sendo exercida contra o peso, você vai se sentir mais leve, tá? Mas teu peso continua o mesmo, porque peso é massa vezes gravidade. A massa não mudou, a gravidade não mudou. Então, peso está constante nessa situação. Professor, e essas forças não são diferentes? São. Então, eu vou ter uma resultante diferente de zero. E essa resultante vai ser a força maior menos a força menor. Então, essa diferença vai surgir uma resultante exercida pela água e essa resultante é para cima. E essa força resultante que nós chamamos de empuxo. Empuxo nada mais é do que a força resultante de todas as forças, né, que a água está exercendo nesse corpo. A água está exercendo força nesse corpo, isso está em todos os pontos aqui, em todas as profundidades que eu considerar, ela está recebendo força. Só que a lateral, as forças são iguais. Aqui não. De baixo para cima é maior do que de cima para baixo. Eu vou considerar o empuxo sempre nessa direção e sentido. Sempre de baixo para cima, tá bom, galerinha? E agindo no centro de massa do corpo. Mas eu sei que não é aqui que ela está agindo. Eu sei que essa força aqui é só uma resultante das que estão agindo. Daquela que é na parte inferior e aquela que é na parte superior. Então, eu vou ter sempre a de baixo para cima vencendo a de cima para baixo. Então, por que esse corpo, professor, nem sempre sobe? Porque eu não tenho só as forças de pressão agindo aqui. Eu não tenho só as forças que estão exercendo pressão. Eu tenho também a força peso. E se esse corpo, eu solto ele nessa posição, e ele não sobe nem desce, ou seja, ele não acelera, ele está em equilíbrio, está paradinho ali, galerinha, eu só vou chegar a uma conclusão, que o peso e o empuxo, eles têm a mesma intensidade. Não importa se ele está boiando assim, não importa se ele está boiando assim, mas os dois estão em equilíbrio. Professor, se os dois estão em equilíbrio, nós vamos ter aqui também o peso e o empuxo em equilíbrio. Muito cuidado com esse detalhe. A diferença vai estar em quê, professor? A diferença vai estar na parte do volume. Por quê, professor? Porque o volume que foi deslocado aqui, o empuxo depende disso, tá? Não é igual ao volume do corpo.
Aqui o volume que foi deslocado é igual ao volume do corpo. Então, quando isso acontece, ou seja, um corpo está em equilíbrio totalmente imerso. Está submerso, professor? Tá? Ele está submerso, galerinha. Se ele está submerso e está tendo um equilíbrio entre peso e empuxo, muito cuidado, galerinha. Nesta situação, eu posso dizer que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. As densidades são iguais. Porque ele está em equilíbrio, professor? Não. Porque ele está em equilíbrio e totalmente submerso. Então, se ele está totalmente submerso e em equilíbrio com a ação somente do peso e do empuxo, detalhe importante também, tá? Tem que ser só essas duas forças agindo. As densidades são iguais. Ou seja, em qualquer lugar que você colocar nesse líquido, ele vai estar em equilíbrio. Nesse caso aqui, professor, eles estão em equilíbrio. A força, empuxo e o peso estão se anulando. Então está em equilíbrio também aqui nessa situação, professor. Se está em equilíbrio, professor, eu sei que o pulso e o peso, eles são iguais. Tem a mesma intensidade. Cuidado, quando eu digo iguais, eu não estou dizendo que é o vetor. Né? Os vetores são iguais, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que é a intensidade. Tanto é que eu não coloquei aqui, né, aquela setinha, dando caráter vetorial para eles. Estou falando só da magnitude, só da intensidade deles. Eles têm a mesma intensidade. Com isso, se eles têm a mesma intensidade, observe um detalhe. Peso do corpo igual ao empuxo, eu tenho que lembrar um detalhe. Peso é massa do corpo vezes gravidade. Empuxo é a massa do líquido que foi deslocado vezes a gravidade. Como é que é a história, professor? Isso mesmo, galera. Quando você desloca um fluido, aquela quantidade de líquido que você deslocou, se você conseguir medir a massa dessa quantidade de líquido, o peso daquela quantidade de líquido vai ter a mesma intensidade do empuxo. Eu sei que peso é para baixo, empuxo é para cima, mas, em particular, esse líquido que foi deslocado, se você conseguir medir o peso dele, ele vai ter a mesma intensidade do empuxo. Ok? Então, nesse caso aqui, professor, o que é massa? Lembra, galerinha, que densidade é massa sobre o volume. E se densidade é massa sobre o volume, eu vou chegar à conclusão que a massa é a densidade vezes o volume. Isso aqui é muito importante, você saber que o teu peso não é só massa vezes gravidade. Eu poderia calcular meu peso pegando quem? A densidade do meu corpo, vezes o volume do meu corpo, vezes a gravidade. Densidade de um corpo, volume do corpo e gravidade, esse produto também dá o peso. Por quê? Porque massa é densidade vezes volume. Então, para cá, professor. Massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Gravidade eu posso eliminar. Assim eu fiquei, professor, com massa do líquido deslocado. Lembra que toda massa é densidade vezes volume. Então vai ser a densidade do líquido vezes o volume do líquido que foi deslocado. Como assim deslocado, professor? Quando esse corpo entrou na água, o nível da água subiu, galerinha. Era mais aqui embaixo, ó. Subiu, deslocou uma certa quantidade de água. Esse volume do líquido deslocado é isso, tá? Você ocupou um espaço ali e aquele líquido teve que ir para algum lugar. Ele fez o nível aumentar. Então, professor, fica assim. Densidade do corpo sobre densidade do líquido vai ser volume do líquido que foi deslocado sobre volume do corpo. Isso é muito importante. Por que é muito importante, professor? Você saber que aquela partezinha de líquido que você deslocou, ou seja, essa parte que você está ocupando de água, dividido pelo total, pelo todo, uma parte sobre o todo. Te dá uma ideia de porcentagem, tá bom? Se eu calcular essa parte que foi deslocada pelo volume total do corpo, eu vou saber quantos por cento a densidade do corpo é em relação à densidade do líquido. Como assim, professor? Assim. Se o volume do líquido deslocado for metade do volume do corpo. Aqui. Vou dar um exemplo. O que eu estou percebendo? Bem no meio. Ou seja, a quantidade de volume de líquido que eu desloquei, que eu estou ocupando, é metade do volume do corpo. Se é metade do volume do corpo, significa o quê, galerinha? Que se eu dividir o volume do líquido deslocado pelo volume do corpo, que é o todo, vai dar uma certa porcentagem, galerinha. Vai dar X%. Esse X% vai te dizer quantos por cento é a densidade do corpo em relação à densidade do líquido. Assim,
Por exemplo, se eu considerar metade, essa divisão vai dar 0,5. 0,5 significa 50%. Em outras palavras, a densidade do corpo é 50% da densidade do líquido. Então, se algum corpo tem 50% de densidade em relação ao líquido, se você jogar, ele fica metade dentro e metade fora. Por exemplo, se isso for água, eu sei que a densidade da água, não precisa decorar, tá, galerinha? É 1, mas não precisa decorar. Questão te dá. É 1 grama por centímetro cúbico. Ok? Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, com certeza, esse corpo, que está 50% dentro d'água e 50% fora, a densidade dele é 0,5 gramas por centímetro cúbico. Só faz o seguinte, vamos dizer que a altura, a arestazinha desse cubo seja de 100 centímetros. E que a parte que está imersa, a parte que está dentro da água, seja 80 centímetros. O todo 100 e o que está dentro 80. Se você pegar a altura que está imersa e dividir pelo total, dá 0,8, que é 80%. Isso quer dizer o quê, professor? Que a densidade desse corpo é 80% da densidade da água. Nesse caso, professor, será 80% de 1. 80% de 1 é 0,8. Então, galerinha, nós vamos calcular que a densidade do corpo vai ser 80% da densidade do líquido, que nesse caso vai ser 0,8 vezes 1, que dá 0,8 gramas por centímetro cúbico. É isso que nós vamos encontrar. Deixa eu ver se você entendeu. Digamos que estamos usando um óleo. E a densidade desse óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. E eu botei um corpo nesse óleo e ele ficou assim, com 80% dentro e 20% fora. Como é que você sabe que é 80%? Só dividir a parte pelo todo. Então, nesse caso, qual é a porcentagem da densidade que nós temos? Dizer que a densidade do corpo sobre a densidade do líquido vai ser a parte que está imersa, que é 80, sobre a parte que está o quê, professor? Indicando a altura do corpo, ou seja, o todo. Então, se eu pegar a parte que está dentro sobre o todo, vai me dar a porcentagem. Nesse caso, galerinha, é de 0,8, 80%, tá? Densidade do corpo é 80% da densidade do líquido. 0,8, né, professor? Então, a densidade do corpo será 0,8 vezes. Quem é a densidade do óleo? 0,8. Então, a densidade do corpo vai ser 0,64 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade, tá, do corpo. Densidade do corpo, 0,64 gramas por centímetro cúbico. Então, a ideia aqui, galerinha, é primeiro descobrir qual é a porcentagem. E para isso é fácil. Eu posso dividir as densidades. Se eu conhecer, já vou saber quem é a porcentagem. Posso dividir a profundidade, né, que você está mergulhado sobre a altura total. Também isso me dá a porcentagem, tá? Posso fazer o que mais, professor? Posso pegar o volume também, ó, do líquido deslocado sobre o volume do corpo. Depende da informação que é dada. Também vai me dar, tá, essa porcentagem que compara a densidade do corpo com a densidade do líquido. Então, vamos resolver a questão. Nós temos aí na nossa primeira questão, galerinha, uma relação entre empuxo e peso da seguinte fórmula. Ele quer saber qual é essa parte aqui que afundou. Só que ele diz que
Esse corpo é um cubo de aresta 3. Vamos fazer o cálculo? Se é um cubo de aresta 3, nós temos um volume de 27 metros cúbicos, tá? Esse cubo tem um volume de 27 metros cúbicos. Professor, como é que eu calculo a densidade desse cubo? É fácil. Eu já tenho a massa dele, que ele diz que é 1,35 toneladas. Não esqueça, tá? Que 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Nesse caso, professor, vou multiplicar por 1.000? Exatamente. E multiplicando por 1.000, eu vou ficar com uma massa de 1.350 quilogramas. Se eu já tenho o volume desse corpo e eu já tenho a massa do corpo, eu posso encontrar a densidade do corpo. Como, professor? Densidade é massa do corpo sobre o volume do corpo, tá? Estou calculando a densidade dele. A massa dele, 1.350. O volume dele, 27. Nós vamos ter, então, uma densidade, galerinha, dividindo esse camarada por 27. Professor, observa aqui que vai dar 50 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, se a densidade aqui em 50 quilogramas por metro cúbico, professor, e a densidade da água ele já deu na questão, tá? A densidade da água que ele deu na questão, galera, a densidade do H2O, ele falou que a densidade é de 1.000. Ele falou 10 a terceira, né? Mas 10 a terceira é a mesma coisa que 1.000, né? 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, eu já sei quem são as densidades. Observa que no exemplo anterior, o exemplo que eu fiz, eu dava as profundidades, tá? A parte que estava imersa e o todo, e calculava a porcentagem. Agora não. Eu tenho só as densidades. Também dá para calcular a porcentagem. Nesse caso, se eu dividir a densidade do corpo sobre a densidade do líquido, vai dar quantos por cento, professor? Vamos ver? Densidade do corpo sobre a densidade do líquido vai ser 50 sobre 1.000. Corto zero. Então, quer dizer que a densidade do corpo é 5% da densidade do líquido. Em outras palavras, esse volume aqui, que está imerso, é 5% do volume total. 5%. Então, se eu quero saber essa profundidade, basta calcular 5% dessa altura, galera. 5% da aresta. Vamos calcular? Quanto é 5% dessa aresta, professor? Hzinho sobre Hzão dá a mesma porcentagem, tá? Que eu descobri dividindo a densidade do corpo sobre a densidade do líquido, que no caso é 5%. Logo, Hzinho é igual a 5% de altura total, a aresta é de 3 metros, então fica 15 por 100 metros. Só que transformando em centímetro, basta multiplicar por 100. Então, vai ser 15 centímetros. Essa é a profundidade que ele afundou. Prontinho. Encerramos a resolução da nossa primeira questão da revisão de física, tá? E até o próximo vídeo.